Olá a todos! Como foi concordado em sala de aula, a nossa equipe ficou de apresentar o seminário de forma online. Na última aula, não deu para todos os seminários serem apresentados por conta de horário. Então, a gente ficou com o pós-colonialismo e a pedagogia de Paulo Freire. A equipe é formada por mim, Ana Thalita, pela Heloísa Araújo, pela Lívia Maria, a Rafaela Luísa e a Victoria Andressa. Bom, o texto ele começa dando uma introdução no que foi o pós-colonialismo, porém eu decidi trazer de inicial o que foi o período colonial, para se caso alguém que esteja assistindo não se recordar, lembrar agora e conseguir sintetizar melhor o tema do nosso seminário. Então, o período colonial ele pode ser definido como um poder de uma nação sobre outra, por meio de atitudes políticas, militares e econômicas, com o objetivo de dominar e comandar certas regiões, dominar e explorar recursos naturais e minerais, transformar a população local em escravizados, entre outros métodos exploradores e dominadores. Falando um pouco sobre como foi a colonização no Brasil, ocorreu quando o governo português tomou posse do país durante os anos de 1500 a 1822, que foi o ano da independência do Brasil, o ano final do período colonial. Ocorreu quando Pedro Álvares de Cabral, em uma expedição, adentrou ao país e, junto com a coroa portuguesa, tomou posse, dividiu o país em 15 grandes bairros e a cada bairro desse eles deram para um general português alguns comandantes portugueses, e esses comandantes eles teriam que trabalhar nessa terra, extrair todos os minerais, desenvolver, né? E para isso eles precisavam de trabalhadores. Aí eles começaram a escravizar a população brasileira. E a população de maior número naquela época eram os indígenas, e eles também julgavam que eles eram superiores aos indígenas, né? Então começaram a escravizar eles, usar eles como fonte de trabalho. E também eles trouxeram africanos para o Brasil e também escravizaram eles. No slide a gente tem uma charge que está fazendo uma crítica ao início do colonialismo português no Brasil colonial. Falando agora sobre o período pós-colonialismo, sem sombra de dúvida, o período pós-colonial ele veio com a intenção de acabar com a imposição de poder e diminuir a desigualdade entre os povos. As discussões sobre os estudos pós-colonialismos, ela não é homogênea. Inclusive, ela apresenta informações geográficas e cronológicas muito divergentes. Inclusive, o texto traz opiniões de alguns filósofos e sociólogos sobre esse tema e apresenta muitas diferenças às reflexões deles. Mas o texto, a ideia que ele mais apoia é que o período pós-colonial ele não se restringe a uma sociedade ou uma época,
pois certamente os países que foram colonizados ainda sofrem com a sombra do período colonial, mas é um pós onde a sociedade contesta narrativas anteriores e legitimadoras de dominação e poder. E para finalizar, uma frase de Paulo Freire e Fano no ano de 2005, que diz assim: assim, o pós-colonialismo emerge como um testemunho colonial saído especialmente das experiências vivenciadas pelos esfarrapados do mundo e pelos condenados da terra, construindo a narrativa historiográfica capaz de desconstruir a colonialidade do poder. Essa frase ela concorda com o que eu falei anteriormente, que o período pós-colonial ele é definido por uma sociedade que luta contra a imposição de poder. Agora, a minha próxima colega vai continuar a apresentação. Eu termino por aqui. Obrigada. Oi, pessoal. Primeiramente, quero pedir desculpas por não estar aparecendo aqui por vídeo, né? Que minha câmera do meu notebook acabou dando defeito, por isso é só o áudio. Dando continuidade à apresentação sobre Paulo Freire, aí a gente pergunta assim, mas quem é Paulo Freire? Porque eu acho que todos nós já escutamos, já pegamos referência, já vimos, né, frases dele, de alguma forma, ou na internet, ou na própria escola. Então, Paulo Freire é um dos maiores educadores pedagógicos brasileiros. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Ele foi o educador que criou um método de ensinar inovador, onde ele acreditava que a educação era uma ferramenta essencial para transformar a sociedade. Pegando nessa questão, tem uma frase dele que eu gosto muito, que fala sobre: a educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e pessoas transformam o mundo. Nessa didática, Paulo Freire escreveu um livro chamado A Pedagogia do Oprimido. Esse livro ele teve maior repercussão, inclusive ele foi traduzido para mais de 30 idiomas. E esse livro ele promoveu uma reflexão sobre as práticas pedagógicas, é, ele criticou as formas de dominação e opressão na época. E nesse livro, Paulo Freire usa uma didática, uma expressão, né, chamada ser mais. Para ele, ser mais era uma vocação ontológica, que tem relação com a prática de valorização do indivíduo como homem. E então, para ele, essa vocação é algo natural de todo ser humano, né? De todo homem. Então, paramos para pensar assim, a pedagogia do oprimido. Mas quem é esse oprimido, né? Segundo Paulo Freire, oprimidos são todos aqueles que são impedidos, proibidos ou renegados de ter algum conhecimento. Inclusive, tem uma frase muito famosa dele, que eu acho que a maioria, né, conhece, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E levando esse guincho, né, do oprimido ser opressor, Paulo Freire, ele diz a importância do protagonismo, a importância da gente ser protagonista da nossa vida, da nossa história. E essa relação do protagonismo vai ter relação também com a consciência crítica, que para ele é uma condição indispensável para a humanização de homens e de mulheres. Então, ele fala dessa importância de ser protagonista e dessa consciência crítica de cada um. E esse protagonismo e consciência crítica vai ter relação com a educação libertadora,
que é aquele que, desde o início, ele propôs, né? Um método de educação que propõe uma liberdade. Então, para Paulo Freire, né, a educação ela tinha que ser uma prática de liberdade, né, de libertação, onde o oprimido ele estava no centro do processo de construção do conhecimento, né, onde essas camadas oprimidas elas pudessem ser protagonistas de suas educações. E levando esse guincho da educação libertadora, onde ele queria essa afirmação da liberdade, da prática liberdade, ele criticou a educação bancária. A educação bancária é nada mais que aquela educação onde o educador que educa e o educando que são educados. O educador é o que sabe e os educandos os que não sabem. O educador é o que pensa e os educandos os pensados. O educador é o que diz a palavra e o educando é os que escutam docilmente. O educando é o que disciplina e o educado é o que disciplina e o educando os disciplinados. Então, para ele, essa questão de os que sabem, os que não sabem, essa educação onde o oprimido ou o educando, ele não pode ter uma liberdade, não é viável, não é legal, né? Então, para ele, essa importância da educação libertadora, desse oprimido, desses educandos, tivessem a liberdade, levar em consideração também, né? A questão que ele fala que os educandos, eles acabam sendo calados, né? Porque eles acham que eles não detêm conhecimento, que eles acham que só o educador tem conhecimento. Então, no geral, é isso. Bom, eu vou dando continuidade ao trabalho e falando sobre a sociologia das ausências como fundamento da pedagogia das ausências. Então, o fundamento no qual amparamos a nossa afirmativa é a relação desenvolvida pelo sociólogo português Boaventura sobre a sociologia das ausências, que ao mesmo tempo é conceito e prática. Conceito, porque classifica e ajuda a melhor problematizar o mundo social, e prática, porque partindo do exercício do pensamento, busca transformar ausências em presenças através de atividades sociais, embasada em uma ecologia de saberes. Silva nos diz que a sociologia das ausências diz respeito ao relacionamento do outro como produtor de conhecimentos, ou seja, assinala que essa sociologia possibilita capacitar silêncios e visualizar a ausência no sentido de ir ao encontro de muitas experiências sociais desperdiçadas. Boaventura, ao refletir sobre a epistemologia das ciências sociais, em sua visão, promove o desperdício de experiências sociais, as quais, sendo produzidas simbologicamente como inexistentes, impossibilitam o alargamento do universo epistêmico das ciências sociais. Mas qual a razão de ser sociologia das ausências? Nas palavras de Santos, esse procedimento busca acentuar o fato de que muito do que existe em nossa realidade é produzido ativamente como existente. Ao se questionar sobre essas ausências, ele se identifica com 5 lógicas ou modos de produção de não existência ao seu ver, que são a monocultura do saber e do rigor, a monocultura do tempo linear, a monocultura da naturalização das diferenças, a monocultura da escala dominante e a monocultura do produtivismo capitalista. Falando sobre cada uma delas, a monocultura do saber e do rigor traz a ideia de que o início o único modo válido de conhecer o mundo se dá pelo conhecimento científico. A monocultura do tempo linear faz crer
e denota que a noção de um tempo unidimensional inclui os conceitos de progresso, modernização e desenvolvimento. A monocultura da naturalização das diferenças demonstra a ocultação das hierarquias por ela produzida. Na lógica, as hierarquias são naturalizadas porque são consideradas consequências das diferenças. Monocultura da escala, o universo ganha centralidade, ou seja, o caráter particular das concepções do mundo desaparece e assume o status de global e universal. A monocultura do produtivismo capitalismo tem a forma de produzir que não se enquadre no modelo de desenvolvimento econômico oriundo da racionalidade capitalista. Diante disso, na compreensão de Silva, as ecologias expostas por Santos são os componentes fundamentais para a emergência de racionalidade cosmopolita, sugerindo outras lógicas cognitivas que se contrapõem à produção de inexistências. São 5 as ecologias propostas por Santos: ecologia dos saberes, ecologia das temporalidades, ecologia dos reconhecimentos, das transescalas e das produtividades. As dos saberes, ao aproximar saberes científicos e não científicos na construção dos conteúdos de ensino. Reconhecimentos, ao acervar o compromisso muito entre os educadores e educandos com a conquista de libertação, com a desconstrução da naturalização da hierarquia entre o ensinante e o aprendente. Das temporalidades, argumentando a indissociabilidade entre o mundo e os seres humanos. Da produtividade, ao denunciar a violência perpetrada por opressor contra a vocação ontológica dos oprimidos. E por último, a ecologia das transescalas, ao criticar a imposição de uma escala epistemológica local sobre o rolo da universidade ao espaço sociocultural dos conquistados. Diante disso, nessa linha de raciocínio, acreditamos que ao escrever a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire escrevia que, ao mesmo tempo, uma pedagogia das ausências, ou seja, uma proposta educativa voltada para aquilo que existe, mas que foi construído simbologicamente como inexistente, assim como para ouvir aquilo que é auditível, mas que foi silenciado.